O segredo da esfinge. A grande esfinge de Gizé é uma das representações figurativas mais famosas do mundo. Ele está localizado perto do Cairo e vigia as pirâmides de Gizé. Seu corpo representa um grande leão deitado. Sua cabeça é modelada na de um humano. A grande esfinge foi construída há 4.500 anos. Presumivelmente, a cabeça já foi substituída por uma variante menor na antiguidade. Numerosas outras restaurações foram realizadas na estátua ao longo dos séculos. Essas medidas atestam a grande importância, mas a finalidade da figura não está clara hoje. Inúmeras opiniões de pesquisas diferentes se chocam. A esfinge era realmente uma guardiã dos túmulos dos faraós? Ou deveria simplesmente representar o faraó daquela época? Além desse mistério, existem inúmeros outros mitos e enigmas sobre a grande esfinge de Gizé, mas alguns já foram esclarecidos nos últimos anos. Em nosso vídeo, gostaríamos de investigar alguns desses quebra-cabeças e apresentar as últimas pesquisas em torno da grande esfinge de Gizé. Por que a esfinge é chamada de tal maneira? O nome esfinge é geralmente usado para descrever um ser mítico que tem o corpo de um leão, a cabeça de uma mulher humana e as asas de um pássaro. No caso das representações da esfinge egípcia, as asas geralmente não são representadas, de modo que essa variante da grande esfinge não precisa ser particularmente surpreendente. No entanto, a esfinge de Gizé é mostrada com uma cabeça masculina. O nome correto seria Androsphinx. No entanto, tal endereço seria difícil de entender para leigos, por isso foi escolhido outro nome. Quem construiu a esfinge? Sob qual governante a grande esfinge de Gizé foi originalmente construída ainda é desconhecido hoje. Pesquisas arqueológicas mostraram que a esfinge teria mais de 4.500 anos. O tempo do estabelecimento caiu na quarta dinastia do Reino Antigo. Uma possibilidade seria que o faraó Khefren encomendasse a construção da esfinge. Sob seu governo, a segunda pirâmide de Gizé foi construída. Muitas das estátuas da região também foram reformadas durante o seu reinado. No entanto, até agora nenhuma evidência clara foi encontrada de que Khefren seja realmente responsável pelo estabelecimento da esfinge. Mas a proximidade da esfinge com a pirâmide mencionada fala fortemente a favor desta tese. É apoiado pelo fato de que a pedra da mesma pedreira foi usada para ambos os projetos de construção. Qual era o propósito original da grande esfinge de Gizé? Uma das teorias mais populares sobre a função da esfinge é que ela deveria proteger o planalto de Gizé. Eles também usaram para monitorar as pirâmides, tumbas de ex-faraós. Outra possibilidade é de que a estátua represente Harmachis, uma variante do deus Horus. Egiptólogos conhecidos também são da opinião de que a esfinge deveria representar o faraó Khefren na forma de Horus. É possível que o faraó Kelps se tenha apresentado. Como a cabeça da esfinge foi sendo revisada ao longo do tempo, é possível que várias das teses mencionadas também sejam aplicáveis. A esfinge estava visível o tempo todo? A resposta curta é não. A última pesquisa mostrou que a área ao redor das pirâmides e da esfinge originalmente parecia completamente diferente. A construção do grande complexo de tumbas em Gizé provavelmente ocorreu no final de um período extremamente frutífero. Nesta altura, a paisagem era significativamente mais verde e fértil, e foi apenas com o passar do tempo que o deserto recapturou a área. Cerca de 1000 anos após a construção da esfinge, ela deveria estar quase totalmente coberta por areia. Por que o faraó Tutmés IV fez com que a esfinge escavasse e montasse a chamada Estela dos Sonhos entre as pernas da estátua como uma lembrança? Outros 1000 anos depois, os imperadores romanos Marco Aurélio e Septímio Severo tiveram toda a área limpa e despojada de areia. Seguiu-se um período de tempo em que a esfinge foi um tanto esquecida. Não foi até o século XIX que a estátua foi redescoberta e exposta. Danos à esfinge. Depois que a esfinge foi exposta, danos massivos à esfinge tornaram-se visíveis. Não é de estranhar que uma estátua com mais de 4.000 anos, que durante muito tempo esteve coberta de areia, esteja bastante envelhecida. Além disso, a esfinge foi esculpida em arenito relativamente macio. O cabeçote já foi revisado pelo menos uma vez no passado, mas o corpo também foi restaurado e trazido de volta à forma. No entanto, a esfinge foi seriamente danificada após sua redescoberta. O nariz estava completamente ausente. A parte superior da cabeça também foi quebrada e teve que ser cuidadosamente reparada. Em 1988, uma grande parte do ombro se quebrou. Após isso, uma extensa restauração foi realizada.
A propósito, existem inúmeras lendas sobre o nariz perdido da esfinge. Um deles diz que o famoso governante francês Napoleão Bonaparte teria quebrado o nariz, mas os desenhos da estátua mostram que a esfinge já estava danificada naquela época. Em vez disso, é provável que a estátua tenha sido danificada já no século XIV. Fontes escritas em árabe relatam que um cheque muçulmano considerou a esfinge uma blasfêmia e cortou seu nariz, porque grande parte da população do Egito naquela época adorava a esfinge como uma espécie de deus. Posteriormente, ele teria sido morto por uma multidão enfurecida. As diferentes variantes da cabeça da esfinge. Muitos pesquisadores suspeitaram que a cabeça atual não pertencia ao desenho original da esfinge. No entanto, essa teoria foi refutada. As diferenças de cor entre a cabeça e o corpo são devidas a diferentes condições de intemperismo e, portanto, a diferentes camadas visíveis da pedra. Além disso, o cabeçote foi revisado várias vezes ao longo dos anos. A aparência de uma primeira variante só pode ser adivinhada. Acredita-se que a esfinge até usava barba no decorrer de seu tempo. Isso provavelmente foi adaptado posteriormente, de acordo com o Zeitgeist, e removido novamente em uma fase posterior. Os cientistas suspeitam que a esfinge foi regularmente adaptada à última moda e, portanto, deve representar o respectivo faraó atual. Existem realmente complexos de quartos abaixo da esfinge? Muitas teorias sugerem que a esfinge marca a entrada de um complexo subterrâneo secreto. Sob a esfinge, diz que existem inúmeras salas ocultas nas quais cultos misteriosos eram praticados e riquezas inacreditáveis eram armazenadas. Claro, toda a área ao redor da esfinge foi examinada em detalhes. O site foi analisado com tecnologia de ponta. Todos os resultados mostram que não há cavidade abaixo da esfinge. No entanto, essas técnicas são confiáveis apenas até certo ponto. Portanto, é possível que existam salas ocultas em grande profundidade. Os corredores de conexão foram preenchidos e, portanto, não podem ser encontrados. Portanto, não é totalmente improvável que novos e fascinantes segredos da esfinge sejam revelados no futuro. A esfinge é parte de uma grande máquina que supostamente canaliza as energias do espaço? Até mesmo cientistas conhecidos estão tentando alinhar as pirâmides, a esfinge e outras estátuas com constelações ou posições do Sol. Associado a isso está sempre o pensamento de ver uma grande máquina neste complexo que, supostamente, captura e canaliza as energias do espaço. Uma consideração ligeiramente diferente é que as pirâmides atuam como antenas. A energia da Terra é sugada e enviada para o espaço por meio dessas antenas. Essas teorias são obviamente um total absurdo. As pirâmides como a Grande Esfinge de Gizé foram construídas por humanos. Além disso, todo o complexo não foi criado ao mesmo tempo, mas ao longo de muitas décadas. Mas mesmo que não haja uma única prova ou mesmo o mais leve indício confiável para a existência de seres alienígenas, a teoria de uma grande máquina nunca irá embora. Porque os edifícios dos antigos egípcios são muito misteriosos e incríveis. Não importa quantos segredos sejam revelados, sempre haverá espaço para teorias de conspiração irrealistas. Futuras investigações sobre a esfinge. Nesse ínterim, a esfinge revelou muitos de seus segredos. No entanto, inúmeras coisas sobre a estátua ainda são desconhecidas. Consequentemente, os cientistas estarão ocupados estudando a esfinge por um longo tempo. No entanto, quaisquer investigações que ponham em risco a estabilidade da estátua e da área circundante foram proibidas, porque as vibrações podem danificar ainda mais a esfinge. Uma circunstância que deve ser evitada. Pesquisas futuras serão, portanto, limitadas principalmente a investigações estilísticas. É possível que indícios de um desenho mais antigo da estátua possam ser obtidos a partir do tipo de desgaste da pedra. Isso também pode determinar a função original da Grande Esfinge de Gizé. No entanto, não é de se esperar que todos os segredos sejam revelados. Simplesmente, há muito tempo entre a construção da estátua e hoje. Nosso vídeo sobre a Grande Esfinge de Gizé está chegando ao fim. Esperamos que você tenha aprendido algumas coisas interessantes sobre esta antiga estátua egípcia. Conseguimos responder algumas das suas perguntas e resolver alguns dos enigmas da esfinge? Quais fatos sobre a esfinge você mais gosta? Compartilhe com a gente a sua opinião nos comentários. Também estamos interessados em saber se você acredita que a esfinge é parte de um complexo misterioso e foi construída por alienígenas. Ou você prefere acreditar que nas profundezas da esfinge
Ainda existem salas secretas esperando para serem descobertas? Não acreditamos muito nisso, mas ficaríamos extremamente felizes com tal descoberta, porque os tesouros e o conhecimento que nos aguardariam em tais salas poderiam definitivamente ajudar a esclarecer a maioria dos mistérios não resolvidos da Esfinge. Mas não importa em que você acredite, esperamos uma discussão animada nos comentários.